E aí, meu povo do YouTube, como é que vocês estão? Espero que bem. Eu sou a Mel, passei um tempinho sumida daqui do YouTube, mas estou voltando. E iniciei uma produçãozinha de conteúdo também lá no Instagram, que é esse aqui. Então me sigam lá, minha gente, porque vai ter muita coisa legal, com certeza. E vão ter conteúdos que vão ficar só lá, assim como vão ter conteúdos que vão ficar só aqui, tá? Então é muito importante que vocês me acompanhem nas duas plataformas para não perderem nada, tá certo? E como vocês puderam ver aí, minha gente, pelo título, hoje eu vou falar sobre a independência do Brasil, mais especificamente sobre o processo que levou a essa independência, né? E para isso a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá pro ano de 1808. Por quê? O que é que aconteceu nesse ano de importante que a gente precisa, né, então, minha gente, o que aconteceu foi que, neste ano, Dom João VI chegou ao Brasil trazendo toda a família real e mais um monte de gente. Foram cerca de 10 mil pessoas, assim, de vez chegando aqui no Brasil, trazidas por ele, devido às pressões, né, sofridas por Napoleão lá. E aí, para não perder a metrópole e a colônia, ele faz essa jogada, vem pra cá. E aí, isso vai desagradar muitos portugueses, principalmente da elite. Porque quando Dom João VI ele chega aqui no Brasil, né, além de ter para alguns abandonado Portugal, ele faz uma série de reformas, inclusive tornando o Brasil um Reino Unido a Portugal. E além disso, o que mais chateou os portugueses com certeza foi o fato de Dom João VI ter acabado com o monopólio, ou seja, até então, desde 1500 e pouco, o Brasil só poderia vender e comprar de Portugal. E aí Dom João VI diz, não, agora, né, o Brasil está aberto às nações amigas. Então, toda aquela riqueza que ia só, única e exclusivamente para Portugal, passa a ser dividida com essas outras nações. E aí, obviamente, isso vai, né, mexer no bolsinho dessa galera que já estava acostumada a achar pronto, vindo direto para as mãozinhas, e eles vão se revoltar. Tanto que, em 1820, há de fato uma revolução, que é a chamada Revolução do Porto. E aí, nessa revolução, os portugueses, eles... esqueci a palavra, gente. Esqueci o que eu ia dizer. Mas aí, o que eles queriam com essa revolução? Que Dom João VI voltasse para Portugal, que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, ou seja, deixasse de ser um Reino Unido e voltasse ao status de colônia, e que esses portos fossem fechados novamente, ou seja, que houvesse monopólio. Basicamente, que tudo ficasse como era antes. E aí, gente, outra coisa que acontecia também, e que com certeza contou, foi o fato de os portugueses, eles geralmente tratarem os brasileiros com muito desdém. Então, brasileiros das elites mesmo, né, que iam a Portugal por algum motivo, sempre eram tratados tipo, você não é tão importante, você é menos que eu, você deveria ser apenas colônia. Era tipo uma coisa meio, você não tem moral, você, né. E aí, isso também contou, né, porque criou uma rivalidade entre portugueses e brasileiros, obviamente. E aí, no ano de 1821, mais especificamente 6 de abril, Dom João VI decide regressar a Portugal, porém ele deixa o seu filho, Dom Pedro, né, como príncipe regente do Brasil. A volta de Dom João VI, né, era uma das exigências, pronto, era essa a palavra que eu ia dizer antes, eram das exigências dos revolucionários, né, dos portugueses revoltados, porém não foi suficiente para acalmar a situação, muito pelo contrário. Isso continuou, né, e aí no ano de 1822, em janeiro, Dom Pedro decide ficar, no famoso dia do fico, né, dia 9 de janeiro, porque os portugueses eles queriam, exigiam a volta de Dom Pedro também a Portugal. E ele disse, não vou, ficarei aqui. E aí, obviamente, né, começa. As tensões, elas aumentam ainda mais. De início, gente, o Brasil, o pensamento não era vamos se separar, vamos cortar laços, vínculos, vamos ser 100% dependente de Portugal e pronto.
tinha um grupo que de fato defendia isso, porém outros, né, defendiam que o Brasil não deveria ceder, né, essas pressões de Portugal, mas também não deveria cortar laços assim já de cara, tipo romper 100%, entende? Então ficou nessa, só que com as tensões aumentando e Portugal pressionando o Brasil cada vez mais, tudo foi se encaminhando para o separatismo, para a independência total mesmo do Brasil. Tanto que houve até uma Assembleia Constituinte, só que, diferente de outros países que já haviam conseguido a sua independência, o Brasil foi o único a continuar com a monarquia. Os outros já foram direto para a República, porém o Brasil deixa Dom Pedro como imperador, né? E aí, gente, é interessante porque algumas curiosidades em torno do que se é contado até hoje. Muito porque a história do Brasil ela é muito em cima da história positivista, né? Da escola positivista. Que escola é essa, Marisa? É uma escola, gente, que basicamente ela valoriza muito mais os grandes nomes e os grandes feitos. Então, assim, sabe aquela coisa... Nossa, que maravilhoso, que magnífico, que honroso. Uma coisa bem, sabe, empoderada, pomposa. Então, Dom Pedro, as margens de Ipiranga, no seu cavalo, só faltou ser branco, né? Mas no seu cavalo, com sua espada, e bababá, bebê. Mas, assim, quando se vai, né? Então, assim, o positivismo, ele geralmente dá essa ênfase aos grandes fatos, aos grandes nomes. E aí ele deu uma consertadinha em algumas coisas, assim, para deixar mais interessante, não é mesmo? Então, por exemplo, acredita-se, não se tem evidências comprovadas de que Dom Pedro gritou, né, independência ou morte. No dia 2 de setembro, Leopoldina estava como regente, e aí ela quem decide dizer, ó, meu filho, não tem mais para onde correr. Ou a gente se torna independente ou o negócio vai ficar esquisito. Então, sinto me informar, mas não tem outro jeito mais. Então, é Leopoldina quem praticamente decide a independência do Brasil, ainda no dia 2. Dom Pedro ele foi avisado, né? O mensageiro consegue alcançá-lo no dia 7 de setembro. Porém, o reconhecimento mesmo da independência só vem no dia 20 e... Deixa eu ver aqui para não dizer errado. Perdi onde foi que eu anotei, gente. Mas se eu não me engano, no dia 26 de agosto. E né, com o Tratado do Rio de Janeiro. Meu gente, eu sou muito desorganizada. Em 1825. Não é nem em 1822, é em 1825 que as guerras vão cessar, porque não foi tão tranquilo quanto também se contam, tá? Porque Bahia, Pará, Maranhão e a Cisplatina, que era território brasileiro na época, se revoltaram contra. Então, assim, Dom Pedro, no caso, ficaram favoráveis a Portugal, né? Então, por isso que Dom Pedro estava indo a São Paulo para buscar reforços, né? Para conseguir alianças, porque precisava dar jeito nessa galera aí que estava contrária a ele. Sem falar, gente, que muito provavelmente também, né? As vestes que são retratadas nesse famoso quadro, que é esse que vocês estão vendo, não eram essas, porque geralmente eles usavam roupas para se proteger da lama, da terra, então não era tão bonita assim, tá? Sem falar que muito provavelmente também Dom Pedro estava um pouquinho de dor de barriga antes disso, então não foi tão perfeito realmente. E sem falar também, principalmente, que as grandes viagens, né, todas as viagens longas eram feitas em animais de carga. E os animais de carga usados até hoje era justamente o burrinho. Então, se fosse para retratar como realmente aconteceu, Dom Pedro estaria um pouquinho menos desarmado, montado em um burro, né, pertinho de uma moita, talvez. Então, há controvérsias, né? São muitos estudos que ainda acontecem, mas a gente já tem essa noção, até porque o quadro que retrata a independência do Brasil, ele foi pintado muito depois.
A independência ela ocorre em 1822 e, se eu não me engano, o quadro ele só é feito uns 50 anos à frente, né? Lá em 1880 e pouco. Então, houve essa construção, né, para representar a grandeza do momento e tudo, mas não foi bem daquele jeitinho que aconteceu. Então, minha gente, por hoje é só. Tentei ser breve, mas você sabe que eu amo falar e tava morrendo de saudade de falar com vocês. Sem falar que é um assunto, assim, muito massa. Eu, particularmente, gosto muito de história do Brasil. E, de fato, o 7 de setembro, né, é um dia muito simbólico, importante, sim. Mas acho que é válido também a gente saber da história tal qual ela aconteceu. E eu, particularmente, acho muito massa essas curiosidadezinhas, sabe? Alguns detalhes que muito geralmente não são ditos, até porque foram escondidos durante muito tempo, mas acho que são eles que fazem com que a história ela transpareça melhor, ela se mostre mais real, entende? Me despeço por aqui e até o próximo vídeo. Ai, tudo besta.